Hoje nós chegamos no meio do capítulo 5 da carta de Tiago. E, se Deus permitir, no próximo domingo, a gente fecha a carta de Tiago e nós iremos nos preparar para ir para o Evangelho de Marcos. Então, se você já leu, leia de novo. Se você está lendo, volta do começo e segue a leitura, para que a gente possa aproveitar também juntos. Nós não temos pressa, nós vamos pregar expositivamente no Evangelho de Marcos e a gente segue ali também o estudo da palavra. Vamos, mesmo assentados, mas reverentes à Escritura, abrir as nossas Bíblias no capítulo 5, a partir do verso de número 1 ao verso de número 12 de Tiago. Tiago, capítulo 5, dos versos de 1 a 12. Diz assim a palavra do Senhor: Ouçam agora, vocês ricos, chorem e lamentem-se, tendo em vista a desgraça que lhes sobrevirá. A riqueza de vocês apodreceu e as traças corroeram as suas roupas. O ouro e a prata de vocês enferrujaram, e a ferrugem deles testemunhará contra vocês, e como fogo lhes devorará a carne. Vocês acumularam bens nesses últimos dias. Vejam o salário dos trabalhadores que ceifaram seus campos e que vocês retiveram com fraude, está clamando contra vocês. O lamento dos ceifeiros chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vocês viveram luxuosamente na terra, desfrutando prazeres e fartando-se de comida em dia de abate. Vocês têm condenado e matado o justo, sem que ele ofereça resistência. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem uns dos outros, para que não sejam julgados. O juiz já está às portas. Obrigado, Mateus. Irmãos, tenham os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Sobretudo, meus irmãos, não jurem, nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa. Seja o sim de vocês sim, e o não, não, para que não caiam em condenação. Vamos orar? Nós te louvamos o nome, Senhor, por mais uma oportunidade que Tu nos dás de estarmos juntos, não apenas aqui no templo, mas estarmos juntos também pelo meio da internet. Que Tu abençoes a nós, os Teus filhos, a nós, o Teu povo, o Teu rebanho, com o conteúdo da Tua palavra. Que Teu Santo Espírito nos dê discernimento para entendermos e para aplicarmos às nossas próprias vidas. Que o Senhor possa ser mais uma vez glorificado por meio da Tua própria palavra, para que o Teu povo Te tema e Te conheça e glorifique o Teu santo nome. Assim Te oramos, gratos, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, apesar do nosso enfoque hoje ser dos versos de 7 a 12, os versos de 7 a 12, eles estão melhor embasados se a gente der um passo
para trás. Por isso que eu li a partir do verso de número 1. No verso 7, Tiago está fazendo uma conclusão. Por isso ele vai dizer: portanto, irmãos. Antes da gente chegar no verso 7 e a gente então entrar no texto de hoje, nós vamos dar um passo para trás e a gente vai se lembrar um pouco daquilo que foi dito domingo passado. No capítulo 5, a partir do verso 1 até o verso de número 6, Tiago não está se dirigindo aos irmãos que estão espalhados ali no Império Romano. Tiago, ele se dirige aos ricos opressores. Não são pessoas da igreja, são pessoas de fora da igreja. A igreja, ela estava passando por mais um tipo de sofrimento. Vale lembrar que a carta é dirigida para principalmente judeus convertidos, que primeiro foram perseguidos pelos seus próprios irmãos judeus, por conta de Cristo. Depois passam a ser perseguidos pelo Império Romano, e a perseguição faz com que eles se dispersem em todo o império. Os irmãos, eles perdem seus lares, sua estabilidade, muito provavelmente se fragmentam, vão para lugares onde eles não têm as mesmas oportunidades, e pessoas oportunistas se aproveitam da sua fragilidade, da sua condição e da sua posição. Tiago se levanta à semelhança dos profetas do Antigo Testamento e se dirige a um grupo específico. Algumas pessoas poderosas, ricas, estavam oprimindo o povo, negando a eles o direito do seu salário e até mesmo o seu direito de justiça, agindo de tal forma corrupta e fraudulenta que alguns até possivelmente perderam as suas vidas por conta dessa oposição. Então não era apenas o sofrimento por conta da perseguição, não era apenas o sofrimento por conta das consequências da perseguição, não era apenas o sofrimento por conta da escassez, por conta da provação, por conta da tentação, por conta da acepção de pessoas. O sofrimento também era externo. Muitos ali estavam trabalhando e não estavam recebendo o seu salário. Muitos ali se mobilizaram para levar os corruptos à justiça, mas por conta do seu poder econômico, eles moviam o direito em seu favor, negando então a justiça para eles. De tal forma que dos versos 1 aos versos 6, Tiago se levanta, como eu disse, como um profeta do Antigo Testamento, mostrando para esses de fora que Deus tudo vê, que os atos deles não passam despercebidos por Deus, e Deus, como justo juiz, há de trazer justiça para o seu povo. Ele é muito forte e enfático quando ele diz: chorem e lamentem-se, tendo em vista a desgraça que lhes sobrevirá. Eles podem fugir de um julgamento justo por conta do seu poder, mas eles não podem fugir do julgamento do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Quando no verso 3, ali no final, ele diz: vocês acumularam bens nesses últimos dias, Tiago tem em mente que a volta do Senhor Jesus é algo iminente. Eles estavam acumulando bens diante dessa certeza para nós cristãos, que o Senhor há de vir e há de julgar. Ao mesmo tempo que Tiago se levanta como profeta, trazendo juízo para os ricos opressores, ele mostra para aqueles irmãos que estão sofrendo, que eles não foram esquecidos por Deus,
que eles não estão desamparados e que, se para os opressores haverá choro e lamento, para eles haverá júbilo de alegria. Ele vai dizer: o lamento dos ceifeiros chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos, lá no final do verso 4. E é dentro dessa perspectiva que ele conclui então o seu argumento. Ele vai dizer: portanto, irmãos, sejam pacientes. E aqui eu acho que ele mexe também com a gente. Porque quando nós estamos debaixo de opressão, quando nós estamos debaixo de sofrimento, quando nós estamos debaixo de uma situação complicada, difícil, nós entramos num grande conflito. Porque nós queremos resolver as coisas apressadamente, nós queremos mudar a situação de maneira rápida, se possível, instantânea. Nós não gostamos de passar pelo sofrimento. Vale lembrar o que ele já ensinou para os irmãos no capítulo 1. Felizes são vocês quando passarem pelo sofrimento. E ele vai então nos explicar porque é feliz alguém que passa pelo sofrimento. Se lembram disso no capítulo 1? Tiago, ele vai dizer: portanto, irmãos, sejam pacientes. Como assim? Ele está pedindo que eu seja paciente. Eu trabalhei e não recebi meu salário. Eu tento a justiça e eu não tenho acesso à justiça. Muitos estão sofrendo, alguns já pereceram. Como ele pede para eu ter paciência, se eu tenho fugido, estou sendo perseguido, se eu deixei coisas para trás, se a minha família se dispersou, se. Como ter paciência, irmãos, diante da aflição? Essa é uma grande pergunta, porque se você for sincero, se você for honesto, nós vivemos na tensão da paciência versus a impaciência. Ora, não é apenas como aquela criança que quer algo e você diz: espera um pouco, já já eu pego. E ela então ou chora ou faz uma birra, ou ela mesma tenta pegar o objeto que ela tanto deseja. Muitas vezes nós deixamos de esperar naquele que devemos esperar, para esperar naquele nome ou naquele outro nome. Muitas vezes nós deixamos de ter paciência e aguardarmos aquele que pode nos salvar, buscando então salvadores pessoais, seja na vida familiar, seja no meio do trabalho, seja na política da nação. Nós somos impacientes. Ontem eu estava vindo para cá, porque nós tivemos um encontro do Ministério da Família, e quando eu estava vindo, parei lá no sinal, lá fora, esperando o sinal verde, para poder entrar aqui para Dois Carneiros. Eu era o primeiro da fila. Quando o sinal abriu, um carro lá de trás, o cara não quis esperar, ele estava 2 carros atrás de mim, ele simplesmente saiu da fila para a contramão, em velocidade, ele passou na minha frente, quase bate no meu carro, para ser o primeiro a entrar e ficar atrás de um ônibus que estava na parada, esperando que o povo descesse. Nós somos impacientes. Nós somos impacientes. Quando a gente tem crise, no nosso relacionamento, muitas vezes, ao invés de esperar para fazer o certo, para falar o certo, para agir de forma correta, a gente se deixa levar pela impaciência e é tomado por todo tipo de emoção. E depois a gente se arrepende. Nós somos impacientes. Ao invés de recorrermos, muitas vezes, aos caminhos que nos garantem, então, acesso àquilo que nós desejamos, nós queremos os atalhos, nós queremos que a coisa seja feita rapidamente.
nós buscamos as pessoas que podem nos garantir o acesso antecipado, nós procuramos as pessoas que podem nos trazer algum tipo de retorno, de segurança. Aqui, Tiago está lembrando que aqueles que sofrem não precisam se desesperar. Quem tem que se desesperar são aqueles que esquecem que o Senhor é Deus e que há de voltar. Porque o entendimento das Escrituras é que o retorno do Senhor será bênção para uns e sofrimento para outros. O retorno do Senhor garantirá a salvação final dos seus e a perdição eterna para aqueles que o desprezaram. Ele vai lembrar enfaticamente que a riqueza, por exemplo, quando ele diz no verso 2, a riqueza de vocês apodreceu e as traças corroeram as suas roupas, o ouro e a prata de vocês enferrujaram, e a ferrugem deles testemunhará contra vocês. Naquele dia, muitas coisas servirão de testemunho contra nós ou a favor de nós. A riqueza será um testemunho contrário para os opressores, porque o seu Deus foi a riqueza, mas a paciência para aqueles que esperam no Senhor será também o seu juiz, porque lembrará que você aguardou por aquele que pode fazer alguma coisa de forma concreta e definitiva na vida do ser humano. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Sejam pacientes até a vinda do Senhor. Quando os irmãos estão em sofrimento, Tiago, ele vai lembrar, olha, vocês passam por sofrimento, mas o sofrimento tem o seu aspecto positivo, e ele ensina. Ao mesmo tempo ele diz, vocês não estão esquecidos por Deus, e ele lembra os irmãos que o mesmo Cristo que subiu, o mesmo Cristo que está centrado na destra de Deus, há de voltar. E vale a gente lembrar que o anjo em Atos capítulo 1 mandou os discípulos deixarem de olhar para os céus e olharem para aqui, para a vida, para aquilo que Jesus tinha dito para eles viverem. Ao mesmo tempo, Tiago está nos lembrando que nós vivemos aguardando a sua vinda, mas devemos viver com os olhos nele, porque ele há de voltar. Assim como é certo o juízo de Deus para com os opressores, é certa a volta de Cristo para o seu povo. Assim como haverá lamento para aqueles que desprezaram Deus, haverá alegria, contentamento, júbilo para aqueles que esperaram no Senhor. E nos versos 7 até o verso 12, a paciência é algo que é muito trabalhada por Tiago. 4 vezes Tiago fala de paciência, 2 vezes ele usa perseverança como uma palavra correlata, de tal forma que a ideia central do texto de 7 a 12 é que Jesus está voltando e nós temos que ser pacientes, mesmo em meio ao sofrimento, mesmo em meio às situações adversas. E Tiago vai tratar com os irmãos aqui o como. Mas como é que a gente pode ser paciente se a gente sofre no presente, se somos esmagados pelos poderosos, se vivemos no meio da injustiça? Como ser paciente e não perder a esperança? Como ser paciente e não se desesperar? Como ser paciente e não ser esmagado pelo sofrimento? Tiago então vai nos dar a indicação de como nós devemos proceder,
E dos versos 7 ao verso 9, Tiago está nos instruindo que a primeira coisa que devemos fazer é aguardar pacientemente a vinda do Senhor. Como eu disse, nós não aguardamos naquele nome ou naquele outro. Nós não aguardamos a salvação que virá de nenhum lado. Nós aguardamos a salvação de Jesus. A vida era dura para aqueles irmãos, por conta de tudo isso que eu já falei para os irmãos. Tiago, ele vai dizer: tenham paciência, Jesus está voltando. E ele usa então a figura do agricultor para tratar esse assunto. Ele vai dizer: vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita, e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Lá em casa, a gente de vez em quando planta umas coisinhas, irmãos. E se você quer entender isso aqui, plante um pé de tomate em casa. A gente vê, sei lá, nas propagandas, nos filmes, o pessoal fazendo isso e acha que o tomate brota 30 dias depois, o bichinho já está lá vermelhinho, bonitinho. Quando eu inventei a primeira vez de plantar tomate em casa, eu passei, todo dia eu olhava para o negócio e não via resultado. Todo dia, né? Eu preparei a terra, eu fiz o buraquinho da profundidade necessária, eu botei as sementes, eu regava da maneira correta, todos os dias eu olhava para o potinho para ver se tinha algum tipo de mudança, nada, todos os dias. Tem que ter muita paciência. Quando você nem se lembra mais, já cansou de esperar, o negócio começa a sair da terra e você acha que vai crescer rapidamente, mas é bem devagarzinho. E aí você tem que aprumar o tomate, porque a tendência é que à medida que ele cresça, ele penda para um lado, ele penda para o outro, e se ele pender, provavelmente ele morre, e você tem que sustentar o tomateiro, e o bichinho vai tomando corpo. E quando você já nem se lembra mais por que é que você plantou o negócio, nasce o fruto. Para mim foi uma experiência maravilhosa, mas eu fico pensando no nosso contexto nordestino, lembrando aquele que eu vi quando era criança, que o sertanejo no final do ano começa a preparar a terra, compra as sementes, planta as sementes, e nesse preparar a terra, nesse comprar as sementes, nesse plantar as sementes, ele se desgasta, e a única coisa que ele pode fazer é aguardar a chuva. Ele não pode fazer mais nada. O agricultor todos os dias olha para o céu na expectativa de que a chuva chega. Todos os dias ele olha para o céu na expectativa que a chuva chegue, e ele tem paciência. No contexto aqui daquela época, ele aguardava então as chuvas de outono e da primavera. Por quê? Porque se a terra tivesse sido preparada, se as sementes tivessem sido plantadas e a chuva chegasse no tempo certo, era certo que haveria o quê? A colheita. É certo que haveria a colheita. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita, e como espera com paciência até virem as chuvas do outono, da primavera. Sejam também pacientes, assim como o agricultor que espera a chuva. Sejam pacientes, esperem no Senhor. Ele vai dizer: e fortaleçam o seu coração. E fortaleçam o seu coração. A ideia aqui é ter foco, ter um objetivo, um alvo firmemente estabelecido. Ele está dizendo: enquanto ele não vem, tenha paciência e não perca o foco. Não deixe que o sofrimento tire o foco. Não deixe que as desgraças da vida tirem o foco.
Não deixe que as coisas que acontecem nessa vida tirem o foco, lhe tirem do prumo, lhe demovam do objetivo que Deus estipulou para você. Como é que nós vivemos aguardando, mas isso não quer dizer que a gente vive passivo. Nós não sabemos o dia nem a hora do retorno do Senhor, mas nós sabemos que Ele virá. A pergunta que sempre foi feita para nós é como nós estaremos quando Ele voltar? Ele achará fé em nós? Nós estaremos esperando diligentemente? Nós estaremos aguardando e vivendo a vida como Ele deseja, sem perdermos o foco? Irmãos, vocês estão tristes, a coisa não está boa, os ricos opressores estão destruindo vocês, mas não se esqueçam, Deus tudo vê, Jesus Cristo há de voltar, e essa convicção deve nos manter firmes, porque nós devemos viver enquanto aguardamos, da maneira que Ele então requer de nós, todos os dias perseverando, sem perdermos o foco, sem perdermos o foco. É interessante, eu tenho duas meninas pequenas, os irmãos sabem, às vezes a gente sai com elas, e aí a gente faz todo aquele preparo, e a gente está indo para algum lugar, e a gente diz assim, olha, vocês comeram agora, a gente vai comer algumas horas depois, então, quando chegar na hora, a comida, ela vai chegar. E aí no começo está tudo muito bem, todo mundo tem um foco, vai chegar. Passou ali um período, os humores já começam a mudar porque a comida está demorando. Daqui a pouco vem um desespero, a revolta, o choro e a lamentação, porque não chegou. O foco foi perdido no meio do caminho e a gente tem que ficar assim, você se lembra o que papai disse, você se lembra o que mamãe disse, a gente está chegando, está pertinho, a gente já pediu, está vindo, vai chegar na mesa, e o desespero comendo solto e o pecado, né, acontecendo. Aqui Tiago está nos lembrando como nós devemos aguardar a vinda do Senhor, que é certa. Nós não estamos desamparados. O nosso sofrimento não é em vão, a propósito do nosso sofrimento. Jesus há de voltar para nos resgatar. Mas nós não podemos perder o foco. Enquanto Ele não vier, enquanto Ele não chegar, nós não podemos perder o foco. Como viveremos então enquanto Ele não vem? Nós devemos lembrar, irmãos, que quando então entregamos as nossas vidas a Cristo, nós passamos a viver em novidade de vida. E as mudanças de Cristo em nós não são apenas mudanças interiores. Deus nos chamou para que por meio dessa nossa vida, a gente viva a nossa vida de maneira diferente. Como é que nós fazemos enquanto aguardamos então o livramento de Deus, enquanto aguardamos a sua vinda? Como é que nós passamos pelo sofrimento confiantes, esperançosos e com foco? Tiago está dizendo, irmãos, não percam o foco. O Senhor está voltando. O Senhor há de voltar. Sejam também pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. A vinda do Senhor está próxima. Irmãos, vivam aqui com a ótica da eternidade. Se lembrem em quem vocês têm crido. Não vivam como se Ele não está nem aí para vocês, ou como se essa realidade nunca será vivida.
se nós não perdermos o foco, se nós aguardarmos pacientemente fazendo aquilo que nós devemos fazer. Tal postura nos manterá firmes e nós passaremos pelas tribulações, pelo sofrimento da vida da maneira correta. Mas também Tiago, ele vai dizer no verso 9, que isso tem consequências nos nossos relacionamentos. Irmãos, não se queixem uns dos outros, para que não sejam julgados. O juiz está às portas. Ora, ainda é o tema do juízo de Deus. O juízo de Deus é contra os ricos opressores, mas o juízo de Deus é também contra a impaciência. A impaciência, segundo as Escrituras, é pecado. O impaciente esqueceu de Deus. O impaciente vive a sua vida à sua própria maneira. O impaciente busca os seus próprios interesses. O impaciente resolve os seus problemas segundo a sua própria vontade. E o impaciente cria problema com os outros. Você nunca criou problema dentro de casa pela sua impaciência? Você nunca criou problema no trabalho por conta da sua impaciência? Você nunca criou problema dentro da igreja por conta da sua impaciência? Tiago, de forma indireta, está nos ensinando que a impaciência é pecado, que a impaciência é uma afronta à verdade de que Deus é vivo e que Jesus há de voltar, que a impaciência é um pecado contra aquilo que foi estabelecido por Deus para a gente viver a nossa própria vida diante dele, que a impaciência repercute nos nossos relacionamentos. Tiago tem a ideia assim: olha, vocês estão sendo massacrados pelos de fora, vocês estão sendo oprimidos pelos de fora, vocês estão sendo perseguidos pelos de fora, não percam o foco, porque se vocês perderam o foco, a tendência é que vocês oprimam aqueles que estão dentro de casa, a tendência é que vocês oprimam aqueles que estão próximos de vocês, a tendência é que você reproduza na sua vida esse ciclo. E aí, irmãos, parece que quando há problemas dentro de casa por conta de impaciência, quando há problemas no trabalho, na vida, na igreja por conta de impaciência, isso é meio que um diagnóstico que o foco foi perdido. Que o foco foi perdido. Você é tão massacrado lá fora que se justifica suas atitudes apressadas, impulsivas diante dos outros. Você justifica aquilo que faz, enquanto que tem uma maneira correta, enquanto que tem que aguardar a maneira correta, enquanto que tem que aguardar muitas vezes pela própria ação do Senhor. E Tiago vai dizer: o juiz está às portas, assim como Deus vê os opressores oprimindo vocês, Deus vê vocês reproduzindo o comportamento dos opressores entre vocês mesmos, entre a sua família, entre os seus relacionamentos. O juiz está às portas. E Tiago vai dizer: irmãos, lembrem-se dos profetas, lembrem-se, tenham os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência. Tenham os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência. Tiago, então, ele vai nos ensinar que nós devemos ser pacientes no meio do sofrimento. Tiago diz assim: olhe para o Antigo Testamento. Ele não cita o nome de um profeta, ele generaliza. A gente não pode dizer, afirmar qual era o profeta que ele tinha em mente, mas se você olhar para a vida dos profetas, todos eles passaram por grandes problemas e por grandes sofrimentos. Muitos deles foram executados de maneira violenta.
Muitos deles pregaram a verdade, mas nunca viram a concretização do juízo de Deus, morreram antes. Muitos deles nunca viram o fruto da sua própria pregação. Muitos deles viveram consumidos na tristeza, na expectativa do arrependimento do povo, mas nunca perderam o foco, mas nunca deixaram de viver a forma exigida por Deus. Estavam lá, perseverando. Irmãos, tenham os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Lá no capítulo 1, no verso 12, ele vai dizer: feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Feliz é aquele. Tenham os profetas como exemplo. E se você lê o Antigo Testamento, se você acompanha a vida dos profetas, você vai ver que eles podem nunca ter visto o fruto da sua pregação. Eles podem ter sofrido injustiças e morrido de forma dolorosa. Mas você também vê que Deus nunca os desamparou. E quando nós lemos a carta aos Hebreus, capítulo 11, nós encontramos os profetas lá como exemplo de vida, como aqueles que deram a sua vida, frutificaram e são exemplos para nós, exemplos de perseverança. Porque eles viviam não com os olhos nesse mundo, mas com os olhos fixos no Senhor. Nós somos aqui passageiros nessa terra. A nossa cidadania, ela pertence a outro lugar. E há uma grande realidade que muitos talvez aqui e que estão nos ouvindo esquecem com facilidade. O Senhor tudo vê, o Senhor há de voltar, e o Senhor requer de nós paciência e perseverança. Paciência e perseverança. Muitos vivem como se Jesus não há de voltar. Mas Tiago está chamando a atenção daquele povo: vivam de forma digna, porque o Senhor há de voltar. Da mesma forma como ele fala dos profetas, ele vai falar de Jó. E é interessante que muitas vezes a gente usa a paciência de Jó como exemplo. Tiago, ele não vai usar a paciência de Jó como exemplo. O termo aqui no grego usado é perseverança. Ele vai dizer: olha, Jó passou por muitos sofrimentos, algumas vezes lá ele foi impaciente, mas ele perseverou. E nós somos chamados a imitar o exemplo de Jó, que perseverou em meio ao sofrimento, crendo em Deus, com um olhar fixo no que o Senhor poderia fazer, e que no final diz Tiago o seguinte: vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Deus permitiu o sofrimento de Jó, Deus tinha um propósito. Mas não esqueça que Deus, apesar de todo o sofrimento permitido, é cheio de compaixão e de misericórdia. Se você duvida disso, eu convido você a se lembrar da cruz do Calvário. A Bíblia vai dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Paulo vai dizer: Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando nós ainda éramos pecadores. O Senhor
é cheio de compaixão e misericórdia. O Senhor tem o melhor para o seu povo. E apesar de ser um paradoxo, o sofrimento é muitas vezes usado por Deus como parte da sua compaixão e misericórdia. Se você for honesto, você vai reconhecer que os seus grandes momentos de comunhão com Deus durante a vida não foram na alegria nem na bonança, foram talvez na provação e na escassez. Se você for honesto, você vai dizer que as suas melhores devocionais, o período da sua vida que você teve o maior discernimento da presença de Deus, foi quando alguma coisa estava acontecendo que lhe tirou as suas muletas e a sua estabilidade, que você teve que fazer o que o salmista fez no passado: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Nós vamos ver no Antigo Testamento que o cativeiro assírico e babilônico foi usado por Deus para peneirar, purificar o seu povo do seu adultério espiritual, da sua apostasia, da sua transgressão. Deus fez isso por conta da sua compaixão e da sua misericórdia. Nós lemos na Escritura um Deus justo, mas também um Deus que ama, um Deus que não falha na aplicação da sua justiça, mas um Deus também que se compadece do contrito e do quebrantado de coração, um Deus que rejeita os soberbos, os arrogantes, mas que está próximo dos humildes, dos abatidos e dos feridos. Um Deus que olha para o orgulhoso, que se vangloria da sua própria riqueza e do seu pseudo-poder e diz: chorem e lamentem-se. E um Deus que diz para o abatido: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Tiago está dizendo para o seu povo: faça como fizeram no passado, elevem os seus olhos para os céus. O sofrimento muitas vezes nos tira do foco, a opressão, a injustiça. Não percam o foco, vivam conforme Ele designou, vivam conforme Ele determinou, e olhem para o alto, caminhem com essa perspectiva, porque o Senhor está às portas. Aí você deve se perguntar: mas pastor, já passaram mais de 2000 anos que Tiago escreveu essa carta, e aí? Bem, queridos, a Bíblia vai dizer que o dia, nem a hora, a gente sabe, é determinado por Deus. A gente vai ler no Novo Testamento que 1000 dias são para o Senhor como 1000 dias nossos são como um dia para o Senhor. A convicção que nós temos é que Ele há de voltar no tempo certo, como no tempo certo Ele enviou o seu Filho. E quando Ele vier, não haverá mais sofrimento, nem dor, nem tristeza, nem opressão, porque Ele separará as ovelhas dos bodes, o joio do trigo, e nós estaremos com Ele para sempre. Amém? O Senhor é cheio de compaixão e de misericórdia. E no verso 12, Tiago nos ensina a terceira coisa que nós devemos fazer para viver com paciência, aguardando então a volta do Senhor. Sejam pacientes no uso das suas palavras. Sobretudo, meus irmãos, não jurem nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa. Seja o sim de vocês sim, e o não, não, para que não caiam em condenação. Vocês se lembram que Tiago está copiando aqui, reproduzindo as palavras de Jesus no Sermão do Monte? Dá para perceber isso?
Tiago está lembrando qual era o contexto. A palavra de Deus, ela proíbe que os seus servos utilizem o seu nome como juramento. É pecado usar o nome de Deus em vão, é pecado jurar em nome do Senhor. Para que eles não usassem o nome de Deus em vão, para burlar então o mandamento, mas ter uma garantia, alguns judeus começaram a jurar pelos céus, pela terra, pelos montes, pela mãe, pelo pai, pela avó. Quando eu era criança tinha muito disso. Se alguém dissesse assim, eu juro pela vida da minha mãe, naquela época você podia ter certeza que o caba estava falando a verdade. Ele podia mentir em qualquer outro momento, mas ali naquele momento ele estava dizendo, é verdade verdadeira. De vez em quando eu escuto um crente dizendo assim, eu juro pela Bíblia, né? Juro pela Bíblia, quer dizer, você não tem palavra nenhuma, a gente não pode crer em quase nada, mas quando você diz, eu juro pela Bíblia, você está falando, né, sério, vero. Tiago está lembrando que Deus é a verdade. O meio pelo qual nós vivemos é o estabelecido pela verdade. Esperar com paciência é esperar na verdade eterna. Esperar nas promessas de Deus é garantia de que aquilo que Deus falou há de acontecer. Dessa forma, aquele que espera em Deus não pode usar o seu nome em vão, nem pode usar da artimanha da mentira. Ora, se a impaciência é pecado, a mentira também é. E Tiago está dizendo, aquele que tem paciência, aquele que espera na verdade, não erra nas suas palavras enquanto ele não vem. Ele reproduz a verdade. Seu sim é sim, o seu não é não. Aqueles que esperam no Senhor não dão um drible na verdade. Aqueles que esperam no Senhor são um povo que vive pela verdade, são aqueles que falam a verdade, são aqueles que vivem a verdade. Isso é loucura para muita gente aí fora, porque para muitos de fora não existe mais verdade absoluta. As pessoas não creem que Deus é o absoluto moral, as pessoas não creem que a Escritura é a palavra de Deus, a revelação de Deus para nós. Mas nós cristãos que tememos a Deus, Deus é o nosso absoluto moral, a sua palavra é a nossa única regra de fé e prática. Ela não apenas nos dá o conhecimento de Deus, mas o meio pelo qual nós devemos governar as nossas próprias vidas. De tal forma que, como a impaciência gera condenação, a mentira também gera condenação. Os irmãos estavam sendo convocados para lutar pela verdade, para se comprometerem com a verdade, para viverem a verdade, porque é por meio da verdade que nós aguardamos aquele que é a verdade. Quer dizer, o cristão que não perde o foco é aquele que muitas vezes vai pagar o preço de viver pela verdade. Muitas vezes vai deixar de chegar em determinados ambientes, conquistar determinadas coisas, porque não vai usar a mentira como subterfúgio. Assim como os profetas esperaram em Deus, assim como Jó esperou em Deus, aqueles que esperam no Senhor vivem pela verdade. Quando eu leio o Antigo Testamento e eu vejo a vida do profeta Daniel e os seus amigos Sadraque, Mesaque e Abdenego, eu fico muito, assim, grato a Deus, porque tem gente, né, que não entregou seu coração, que não se entregou à corrupção. Você lê lá a vida de Daniel, ele se submetia à lei da Babilônia, depois se submeteu à lei da Síria, e se submeteu às leis, mas no momento em que as leis, elas colocaram em xeque o mandamento do Senhor, ele já sabia o que ele devia fazer. Ele não ficou em crise. Não, eu vou agradar o rei, eu vou falar aqui umas meias verdades para me garantir aqui, não, né? O que é que você faria no lugar de Daniel? Quando o rei promulgou a lei, olha,
diante da estátua, tem que se dobrar, ninguém pode orar a outros deuses. O que é que você faria se você fosse Sadraque, Mesaque e Abdenego? Eles não tiveram dúvida: quer matar, mate, mas eu não vou deixar de orar ao meu Deus, eu não vou deixar de aguardar no Senhor, eu não vou deixar de fazer o que é certo. Aqueles que entenderam quem Deus é, esperam nele. Se Deus quiser me dar vida, Ele dará. Se Deus quiser tirar minha vida, Ele tirará. Se Deus quiser que eu chegue lá, Ele há de me conduzir. Mas eu não chegarei lá pela mentira, pela falcatrua, pela injustiça, pela corrupção. Porque eu quero estar limpo quando Ele vier. Eu quero estar como eu deveria estar. Sobretudo, meus irmãos, não jurem nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa. Seja o sim de vocês sim e o não, não, para que não caiam em condenação. As pessoas, elas já não ligam mais para o significado de pecado, nem para o significado de condenação. Aqui, Tiago não está falando para os ricos opressores. Aqui, Tiago está falando para os crentes. Crente que é impaciente é passivo do juízo de Deus. Crente que mente é passivo do juízo de Deus. Como é que a gente aguarda a vinda do Senhor que está às portas? Pacientemente, perseverando, sem perder o foco, vivendo a verdade. Ainda que as portas se fechem na nossa cara, ainda que a gente perca as oportunidades, ainda que a gente tenha que subir o monte de uma forma mais difícil, ainda que a gente tenha, sacrifícios pessoais, esse é o meio pelo qual nós vivemos. Nós não nos submetemos a aquilo que é reprovável e desagrada ao Senhor. Amém? É assim que a gente deve passar pelo sofrimento, tendo paciência, perseverando, guardando as nossas palavras, usando-as com paciência. Por quê? Porque o Senhor vem, porque Ele está às portas, porque Ele há de julgar o mundo com justiça. E nós queremos ser encontrados aprovados, nós queremos viver como Ele deseja, nós queremos chegar naquele momento sabendo que nós vivemos como a gente deveria ter vivido. A gente lê muito Paulo no fim da vida falando: combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. E a gente diz assim: poxa, Paulo era o cara. Mas Paulo era um pecador como a gente. Ele vai dizer: olha, aquilo que não quero fazer, faço o que não quero, Paulo vivia o mesmo conflito que a gente, mas ele combateu o bom combate, ele tentou viver dessa forma. No final da vida, ele disse o quê? O que é que a gente vai viver dizer no final da nossa vida? Você deixou de aguardar o Senhor? Às vezes eu vejo, nas conversas, os irmãos muito impacientes: mas pastor, quando é que vai voltar tudo ao normal? Pastor, como é que vai ser isso? Pastor, como é que... Não sei, irmão. Eu sei que soberanamente Deus conduz a história, e Ele há de fazer aquilo que Ele quer. Que esse é um momento atípico, que nós estamos vivendo muitas consequências, que muitos de nós estamos passando por sofrimentos, que a gente não compartilha com o outro, a gente vai vivendo todos os dias ali calado dentro dos nossos lares. Nós vivemos uma nova realidade, temos que fazer
as mesmas coisas de outra forma, ou tivemos que reaprender a fazer as coisas. É requerido de nós resiliência. Esperam de nós que nós estejamos bem. Será que nós estamos? Lembrem-se, irmãos, nós aguardamos o Senhor, Ele vem. Ele está vendo o nosso sofrimento. Ele está vendo o seu choro, a sua angústia, a sua necessidade. Persevere, tenha paciência. Não use de jeitinho, viva pela verdade. Não deixe que a opressão externa respingue nos seus relacionamentos. Perto está o Senhor. Amém? Curve sua cabeça, vamos orar. Senhor, nós louvamos o Teu santo nome pela Tua palavra e te pedimos que Tu possas nos abençoar, que a Tua palavra, ela continue a trazer aos nossos corações refrigério, paz, esperança e ajuste o nosso foco, a maneira pela qual vivemos, que Tu possas socorrer o Teu povo em seus sofrimentos, que Tu possas conduzir o Teu povo em suas necessidades e que possamos nos alegrar em Ti, sabendo que tudo está debaixo da Tua vontade e que Tu há de voltar. E quando Tu vieres, Senhor, será o fim e o começo. Para a glória do Teu nome, nós Te louvamos no nome de Jesus. Amém.